Irmãos, vamos então começar. Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 9. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo de número 9. Claro que a gente não consegue esgotar o assunto, porque o assunto é muito profundo, né? Então tem algumas coisas que não tem como, né? Bom, versículo 9 diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Bom, algumas questões aqui para serem destacadas, ressaltadas. A primeira delas é que agora surge a cidade de Deus, né? A igreja do futuro, a igreja ideal do futuro. Nós temos aqui a visão também da noiva, a esposa do Cordeiro. É bom frisar que essa linguagem, embora todos saibam, é uma linguagem simbólica. Toda essa linguagem é uma linguagem simbólica. João também ele é transportado, né, em espírito, e aí ele tem essa visão tão maravilhosa. Outra coisa interessante de frisar também é que nós vemos aqui como se fosse uma montanha da fé, da linguagem de William Hendrickson, que é um dos grandes autores entre os quais eu pesquiso para trazer o estudo. Ele é um excelente autor. Inclusive, se alguém quiser aprender sobre o assunto, compre o livro Mais que Vencedores, que é um livro maravilhoso, de uma linguagem acessível. Ele também não é extremamente técnico, nem também é muito especulativo, porque a escatologia, ela, por ser um livro, Apocalipse, um livro simbólico, e a escatologia é um assunto que ainda nos leva a imaginar algumas coisas sem muita precisão, né? Tem alguns autores que viajam bastante, né, a respeito do assunto, mas o William Hendrickson ele é muito equilibrado no que ele faz, e dentre os livros que eu pesquisei é um dos melhores livros sobre essa temática. Então ele fala que somente através da montanha da fé nós somos capazes de ver essa igreja ideal, né? Então é o que ele nos fala. Outra coisa interessante também é que a igreja e a noiva são a mesma coisa, né? A igreja e a noiva não tem diferença, né? A gente precisa entender isso também, é um ponto importante. Bom, mas aí no versículo de número 1, ou melhor, no primeiro versículo, versículo 9, que é o primeiro versículo a ser lido, ele fala para nós sobre essa visão que ele tem, e essa visão agora é a visão da noiva, da esposa do Cordeiro. Versículo 10: E me transportou em espírito até a grande e elevada montanha, de onde foi possível para ele poder ver o quê? A cidade santa, ver a noiva, ter a visão gloriosa que foi possível a ele. Mas o que eu sempre chamo a atenção dos irmãos é que essa visão gloriosa que ele teve foi muito importante para os irmãos daquela época, porque eles estavam debaixo de um grande e profundo sofrimento. Então, era uma mensagem que mostrava aos irmãos o que os aguardaria, o que os aguardava, o que eles poderiam esperar. Assim como nós também, que estamos em pleno século XXI, alguns de nós sofrendo, ainda que não um sofrimento de perseguição religiosa, mas sofrendo algumas limitações já pela idade, por questões de saúde. A gente tem uma esperança de uma vida futura, uma esperança de um novo céu, de uma nova terra, e isso é profundamente consolador e estimulante a cada um de nós, porque nós sabemos que a sepultura, ela não vai nos deter, assim como também não deteve a Cristo, não vai deter a nenhum de nós também. E ele fala que foi transportado em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, olha, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É importante frisar aqui que a cidade é santa. E por que ela é santa? Porque
não por ela mesma, mas ela é santa por Deus. Deus a tornou santa. Outra coisa importante de dizer também, que ela desce do céu, ou seja, é uma ação de Deus, Deus juntamente com ela, Jesus Cristo junto com ela. Então, é uma visão da conclusão da saga humana e Deus presente, participando, conduzindo todas as coisas. Isso para nós é muito consolador. Também quem já perdeu um ente querido, né, e sente saudade, nós que temos irmãos em Cristo que já se foram, tem essa esperança, nós temos uma esperança, né? Para a gente não é o final. E aí o texto prossegue nos dizendo assim: a qual tem a glória de Deus. Ou seja, ele está dizendo que a glória de Deus está presente nessa igreja. Aí você pode me perguntar, mas pastor, não está presente hoje? E aí, o que eu vou dizer para vocês? A glória de Deus não está presente hoje? Está. Só que não está da maneira que vai estar. Tá? Então, a presença de Deus gloriosa estará presente conosco no novo céu e numa nova terra. Hoje, nós carregamos a presença de Deus no nosso coração, nós somos esse tabernáculo de Deus, né? Onde a presença dele está em nós, o santuário dele somos nós, embora a gente ainda dependa bastante pela nossa cultura do templo, mas a ideia é que, quando chegar esse momento, não haverá mais templo. O microfone está se movendo um pouco. Não haverá mais templo, né? Então, mas hoje o templo somos nós. Naquele período, quando esse tempo chegar, o Senhor mesmo estará com a sua igreja no novo céu e uma nova terra. O que é importante para nós, eu gosto de ressaltar isso, é que há uma mudança de paradigmas quando a gente deixa de pensar na eternidade como meramente o céu. O céu não vai ser o nosso lugar final, ele é um campo transitório, tá? O nosso lugar definitivo é o novo céu e a nova terra. O que nos aguarda é o novo céu e uma nova terra. Hoje, as almas dos crentes já estão nos céus, mas longe, separada do corpo. E quando Cristo voltar, para sempre o corpo e a alma estarão de forma integradas, né? O corpo e a alma estarão integrados, né? De forma integrada. Isso é importante por quê? Porque o ideal de Deus é que nós sejamos um ser holístico, um ser integral, um corpo glorificado, mas um corpo. E isso é maravilhoso porque nós estamos aqui hoje, é muito ruim quando você pensa que alguém vai morrer e alguém é separado do seu corpo. É uma coisa para a gente muito difícil, né? A alma longe do corpo. E nesse tempo, no novo céu e nova terra, vai haver o que? A reintegração do corpo. Um corpo novo, um corpo transformado, né? E aí nós usamos duas palavras, né? Neós, que vem de uma palavra conhecida para nós, né? Neo, novo, neoclassicismo, né? E tudo mais. Nós estudamos isso em literatura. Mas o que acontece? O que é interessante é que esse corpo, ele não vai ser um corpo totalmente novo, porque se fosse totalmente novo, poderia ensejar a ideia de uma outra pessoa, sem essa mesma identidade que nós temos hoje. Mas a ideia, e a palavra para novo, né, é kainos, é a ideia de um corpo que é novo, mas a partir de algo que já existia, entendeu? Então, isso é maravilhoso, saber que vai ser um corpo novo, mas que vai ser um corpo também com características do antigo corpo. Não vai mais adoecer, não vai mais envelhecer, mas será um corpo que também terá características do antigo corpo e também coisas novas, da nova criação, da nova realidade. Isso é sensacional, porque imagine você ter um corpo novo, não mais sujeito à doença, não mais sujeito a morte. Isso é o que todos nós sonhamos e aguardamos, tá bom? Então é importante que se diga isso. E aí ele fala que
a qual tem a glória de Deus. A igreja tem a glória de Deus. Nós já temos hoje a glória de Deus, irmãos. Só que nós não temos ainda da maneira que vai acontecer, de uma maneira completa. Tudo que já acontece hoje vai acontecer de uma maneira plena e maior na vida futura. Por isso, em teologia, não sei se você que lê e que já acompanhou algumas aulas nossas, então, muitas vezes do assunto o já e o ainda não, né? Então, algumas coisas já se processaram em nós, mas ainda não como há de ser. Vocês viram o que eu falei hoje de manhã na pregação? Nós já estamos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. O que significa dizer isso? É que hoje eu já sou salvo, mas só que ainda não aconteceu a sua plenitude, a sua completude, que só vai acontecer no dia de Cristo Jesus, quando o Senhor voltar. Versículo de número 12 nos diz assim, eu não vou explicar detalhe por detalhe desse texto aqui hoje, porque tem muitos símbolos, e eu quero apenas tratar daquilo que é fundamental para a compreensão daquilo que nos aguarda. Versículo de número 12 diz assim, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Primeira coisa importante dizer, ora, por que ela tinha grande e alta muralha? O que isso simboliza, gente? Isso simboliza o quê? Opa, alguém falou, segurança. Foi Vera Lúcia que falou, segurança, proteção, ou seja, lá nós estaremos completamente protegidos e guardados. Essa é a ideia da muralha, né? Essa simbologia de uma proteção total da parte de Deus, é o que diz para nós o versículo de número 12. Também diz que lá nós teremos o quê? 12 anjos, né? Nas portas, junto às portas. O que isso quer dizer? Que também haverá uma proteção para que nada de impuro penetre ou possa penetrar naquele ambiente. Então nós estaremos seguros e também nenhum mal pode penetrar naquele lugar, porque os anjos estarão guardando cada porta. Outra coisa interessante dizer também é que portas na Bíblia, quem vai lembrar aí lá do início do Apocalipse, porta na Bíblia tem uma ideia de quê? Nós lemos lá nas cartas do Apocalipse. Quais são as cartas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a gente lia, sempre leu, algo muito interessante nas 7 cartas. A gente lia o quê? A gente leu o quê? Havia o quê? Uma porta aberta. Lembra disso? Uma porta aberta. E o que está dizendo aqui para a gente? Por que tantas portas? Por que tantas portas lá? Isso significa dizer que a porta, que é uma oportunidade, ela sempre esteve aberta para que as pessoas fossem salvas. Deus sempre quis salvar. Qualquer pessoa arrependida que desejasse salvação tinha a oportunidade de ter a salvação. E aí o texto diz assim para nós no versículo de número 13: 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. O que isso nos traz como ideia, irmãos? Que a salvação de Deus não é contemplada apenas numa direção, ou apenas a um grupo de pessoas, a um segmento de pessoas. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Preste atenção. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, vem gente de todos os cantos. Deus tem os seus eleitos de todas as partes do mundo, de todas as culturas, de todas as raças. Deus tem os seus eleitos. E isso é importante que a gente diga, porque não há apenas um povo, mas Deus tem o seu povo em cada nação, em cada lugar. Deus tem um povo. E é lindo ver essa riqueza cultural e espiritual quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, versículos de 9 a 10, né?
São versículos que falam para nós que pessoas virão de todas as tribos, línguas, povos e nação. O que isso quer dizer, gente? Uma diversidade cultural. Deus, o que eu acho lindo em Deus é que Deus não é de um jeito só, né? Já pensou se todos os pastores que pregassem do mesmo jeito? Igual acontece com uma denominação aí que parece que o pessoal imita a voz do pastor, né? Que todo mundo imita a voz do pastor principal, do bispo principal. É uma coisa esquisita, porque ninguém tem a voz igual do outro, é muito diferente. As vozes são diferentes, né? O jeito de ser é diferente, a gesticulação também é diversa, né? Então, a gente pode louvar a Deus com uma variedade de culturas, né? De arte, de beleza. Isso eu acho sensacional, isso é magnífico. Você vê um louvor hoje como nós tivemos, né? Uma música que Sérgio tocou em ritmo de bossa nova. Eu que sou da cultura brasileira, né? Cresci ouvindo esse tipo de música, isso mexe muito comigo. Parece que abre o meu coração para as emoções, sabe? Se eu estivesse numa igreja, ouvisse uma boa pregação, uma pregação da parte de Deus, e um louvor desse jeito, meu Deus do céu, eu acho que eu ia ser o primeiro a levantar a mão, porque mexe comigo, né? Tem a ver com a minha cultura brasileira. E aí, meus irmãos, o versículo 14 nos diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Coisa interessante aqui, porque foi através do testemunho dos apóstolos que o Evangelho, a mensagem do Evangelho chegou às pessoas. E Deus considera isso, né? O texto nos fala isso com muita clareza. Através do testemunho deles, através das escrituras sagradas que foram escritas, inspiradas por Deus, lógico, mas eles foram instrumentos da parte de Deus, com cultura diferente, com intelectualidade diferente, para serem usados por Deus para compor o texto sagrado. Então, a base, o fundamento, né? O fundamento foi, e ainda hoje é, o ensino dos apóstolos. É a base que conduz o homem à salvação, que dissipa as trevas e traz o homem à luz. É a base apostólica, o ensino apostólico. E aí é interessante dizer, né, mais uma vez, repetindo, que hoje nós não temos apóstolos. E tem até um autor que fala assim: se nós tivéssemos um apóstolo hoje, ele teria que ter pelo menos 1950 anos de idade, se nós tivéssemos. Nós não temos. Então esse autor fala, então não há apóstolos nos dias atuais, né? Então hoje em dia nós temos o quê? Pastores. Nós temos homens que servem a Deus, que falam da palavra de Deus, que conduzem o povo, que orientam o povo, mas que são pastores, são servos de Deus para comunicar a palavra. Então o texto nos mostra isso, né? Que esses homens tiveram o seu papel, e a muralha da cidade tinha fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Então fala da proteção, fala dessa ação de Deus tão maravilhosa. Outra coisa que o texto quer mostrar para nós também, com essas muralhas e com o fundamento na palavra de Deus, nos ensinos dos apóstolos, uma outra coisa muito interessante é que isso fala também da comunhão com Deus. A comunhão existente entre nós, a igreja, nesse período, né? E Deus. Aí você vai dizer, mas pastor, hoje nós não temos comunhão com Deus? Temos comunhão com Deus. Não na dimensão que nós teremos, porque lá Ele próprio vai estar presente, compreendeu? Então isso é singular, Jesus Cristo estará presente nesse tempo. Bom, e aí o texto prossegue nos dizendo: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as duas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Não vai pensar você aqui que só pode ser da igreja quadrangular, porque aqui fala em quadrangular não, tá? E quando eu penso em quadrangular, eu fico lembrando de um episódio muito gaiato, né? Que a televisão transmitiu. Então, um pastor era pastor da igreja quadrangular, e ele era casado,
né, pastor da igreja, só que a relação dele não estava boa com a mulher. E lá a mulher também é pastora, né? E aí a mulher plantou uma igreja também. E a mulher é fogo, né? É uma bênção, mas também, quando quer... Sabe o que ela fez? Ela plantou uma igreja em frente à igreja dele, do outro lado da rua. E para piorar a situação, sabe o que ela fez? Ela colocou assim: bom, já que o nome da igreja dele é a Igreja do Evangelho Quadrangular, a minha é do Evangelho Triangular. E passou na televisão. Eu falei: meu Deus, coisa triste, né? Essas coisas que acontecem no meio evangélico. Bom, e aí o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro, semelhante a vidro límpido. Olha, aqui o que a gente pode dizer para vocês, né? De um modo geral, o que ele quer mostrar é a beleza, é a pureza, a riqueza, a santificação, a nobreza desta cidade. É isso que ele quer mostrar com essa linguagem simbólica, né? É isso que ele quer mostrar. A transparência, a pureza, a santidade, tudo isso é o que ele quer mostrar. Depois ele diz ainda, também a cidade é de ouro, né? Semelhante a vidro límpido. Olha a transparência aqui. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista, né? O que isso quer mostrar para nós? Uma diversidade de esplendor. Uma diversidade de esplendor. Vocês viram quando eu falei há pouco tempo atrás, eu falei para vocês o quê? Que Deus é um Deus que não é monótono. Deus não é monotemático, monocromático. Deus gosta das coisas bonitas, belas, diferentes, né? Ele é um Deus também de inovação, né? De criatividade, de coisas bonitas, né? Então, isso é muito interessante. Portanto, você vê, como é que é o culto nosso hoje? Tem música, tem instrumentos diferentes, tem ritmos diferentes. Não é assim que acontece hoje conosco? Então, isso aponta para a realidade de um Deus que é multiforme, sabe? É um Deus que gosta de beleza, de criatividade. Isso é bom para nós, né? Pensou todo mundo com a mesma roupa? Na igreja? Se todo mundo vestisse igual, né? Com uniforme, né? Eu até queria, a gente está até pensando aqui numa camisa, né? Para usar em alguns eventos e tudo mais, para que as pessoas identifiquem aqueles que estão recepcionando e tal na igreja, né? Mas a gente quer fazer uma camisa da UPH na igreja, são coisas que a gente está sonhando aí. Mas o que acontece? Deus, Ele é um Deus criativo, é um Deus de beleza, é um Deus de coisas muito bonitas. Por isso nós não temos problema com a decoração, com as pessoas se arrumando, com as pessoas estando diferentes umas das outras. Tudo isso é agradável aos olhos de Deus. E aqui a ideia é essa: há uma diversidade, né, de esplendor. E repare uma outra coisa muito importante que o texto mostra para nós. Olha, vamos continuar a leitura. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, né? Nela não vi santuário. O que acontece aqui? Ele não vê santuário. Por que ele não vê santuário? O santuário é o Senhor. O próprio Senhor se faz presente. Hoje nós somos o santuário de Deus. E pela cultura, nós ainda somos um pouco apegados ao templo, né, físico, de alvenaria, como os índios também o são, né? A gente trabalha com a missão Kaiowá, a gente sabe que para eles é muito importante um templo físico, mas nesse período não haverá mais necessidade. E hoje nós também sabemos o quê? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por mão de homens, não é isso? E aí o texto prossegue dizendo: nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor.
Em alguns momentos no Apocalipse, gente, isso é importante dizer, em alguns momentos o próprio texto ele é explicativo. Alguém disse que no Apocalipse tem 300 símbolos. Eu não contei, mas eu confio em quem contou, né? Foi um grande estudioso, eu não contei. Mas é interessante a gente perceber que em alguns textos do Apocalipse, ele próprio explica o significado do símbolo. Em outros momentos, nós precisamos fazer um exercício maior para compreender o símbolo. Mas existem símbolos que são dificílimos ou quase que impossíveis de serem compreendidos. E aí vem um problema. Os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, eles se focam tanto nos símbolos que eles acabam perdendo a mensagem central que o texto quer nos trazer. E na escatologia dele se torna algo muito complexo e extremamente absurdo no meu entendimento, entendeu? Aqui, quando você olha para o texto, você vê com muita clareza que ele está explicando, olha, o próprio santuário é o Senhor. Se o Senhor está presente, por que e para que a existência de um santuário? Não há necessidade de haver santuário. E aí o texto prossegue nos dizendo, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então a presença divina estará no novo céu e na nova terra, de maneira efetiva. Bom, e aí o versículo 23, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui tem uma questão muito curiosa. Existem pessoas que pensam que os astros não estarão presentes por conta desse texto. Se o Senhor vai iluminar, é a própria luz do Senhor, então não há necessidade de nenhuma luz através dos astros e nem mesmo de luz artificial. É o que alguns entendem. Existem outros que pensam, por exemplo, que a luz só vai estar presente na cidade, no centro, onde o Cordeiro está, onde Deus está, ali haverá iluminação, mas não em todo o novo universo. Aí sim precisaria de luz. Alguns pensam assim, outros não. Acham que essa luz vai se estender por todo o universo. E outros acham que ela vai ficar circunscrita apenas à cidade santa. Alguns pensam desta maneira. Outros pensam já de uma outra forma ainda, entendem que esse texto não está falando de maneira literal sobre isso aqui. Está dizendo que simbolicamente não vai precisar porque Deus vai estar presente. Mas não significa dizer que os astros não se farão presentes. Então, existem essas divergências e é importante que vocês entendam e saibam, entendeu? E saibam. Bom, e aí prossegue a nos dizer assim o versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Isso aponta para a realidade dos eleitos em todas as nações. E outra coisa, que Deus tem os seus eleitos em todas as classes sociais, em todas as estruturas de poder, Deus tem os seus. E isso é importante para nós até nesses dias de tanta corrupção, de tanta coisa errada que acontece, que a gente possa perceber que Deus quer levantar homens e mulheres para que eles ocupem cargos significativos na sociedade. A nossa presença precisa estar lá, por mais que seja complexo. Por mais que seja difícil um crente lidar com tamanha corrupção, nós precisamos dar a nossa contribuição ao mundo. Deus não nos chamou para ficarmos em quatro paredes, fechados, limitados apenas a uma vida religiosa. Nós precisamos ir ao mundo e comunicar a palavra. Tem um amigo meu que ele trabalha numa grande empresa, um grupo muito forte no Brasil. Obviamente deve lidar com coisas difíceis. E aí ele se converteu.
Ele era de uma igreja muito doida, aliás, ele não, né? A mulher dele era de uma igreja muito doida, e a mulher dele falou para mim assim, eu queria que ele se convertesse. E eu falei assim, olha, aí ela dizia para mim, mas ele não quer, eu acho que ele não quer nada com Deus, ele não está gostando, eu acho que ele, não sei como é que vai ser nosso relacionamento, porque ele não quer nada com Deus, ele não gosta. Eu falei assim, olha, eu vou te ser muito sincero a você, com todo respeito à sua igreja, mas a sua igreja é uma fábrica de gente doida. Falei para ela. E meu amigo, embora... Meu amigo, né? Meu amigo a gente defende, né? Aí eu falei assim, o meu amigo pode não ser crente, ele não é crente não, mas ele não é ignorante, ele é um homem lúcido. E ficar numa igreja que se leva um lençol ou um colchonete e as pessoas são projetadas ao chão e ministram coisas sobre as pessoas, isso é muito estranho. Até para mim que sou crente, imagina uma pessoa que não é religiosa, não é evangélica. E isso aqui aconteceu na época que eu pastoreava em São Gonçalo. E aí eu indiquei para ela uma igreja. E ela foi para essa igreja. Indiquei 2 igrejas. E ela foi com o marido na igreja. Aí o marido assistiu o culto, o marido chegou, virou-se para ela e falou assim, é por aí. Ouviu o pastor pregando, ouviu o culto, e falou assim, é por aí. Conclusão, ele passou a frequentar assiduamente a igreja. E daqui a pouco, o que ele fez? Ele começou a evangelizar os colegas de trabalho. E é uma grande corporação, e ele evangelizou o próprio superior dele, que só trabalha em grandes grupos empresariais, que para onde vai o leva, sabe? Ele é homem de confiança desse líder empresarial. E aí o sujeito se converteu. O sujeito que era totalmente avesso ao evangelho também se converteu a partir da mudança de vida dele, da transformação que ocorreu nele, né? Então vejam vocês como as coisas acontecem, e a gente precisa estar muito atento a isso tudo. Nós precisamos ocupar um lugar no mundo para comunicar o evangelho. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Essa linguagem é uma linguagem simbólica, né? É uma linguagem simbólica. Agora, pense comigo uma coisa. Veja comigo uma coisa. Porque ela não haverá noite. Noite fala o quê? Fala de medo, de perigo. É ou não é verdade, né? Noite sempre mexe um pouco com a gente, né? Quando a gente passa mal geralmente o quê? À noite. Tem aquela dor de dente, um mal-estar à noite. Você tem que ir para o hospital correndo ou para o dentista correndo. E aí o texto diz para nós, porque nela não haverá noite. Claro que se Deus está presente, se os anjos estão ali, não há necessidade de ter tanto medo, né? Então, a presença de Deus estará presente. E a porta, mais uma vez, eu reitero, a porta significa o quê? Oportunidade, né? Bom, e aí o texto prossegue. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Veja, pessoas de todas as partes do mundo. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ele está trazendo uma mensagem muito clara aqui para nós, que neste lugar não haverá mais impureza, não haverá mais pecado, não haverá nada que nos afete, que nos abale, que nos prejudique, né? É que o texto está dizendo. Mas ele mostra, quando ele usa a expressão, o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, ele mostra que não é porque houve um esforço da nossa parte, porque nós conquistamos isso por esforço, mas o que diferencia a nossa situação é porque o nosso nome está lá, no livro da vida do Cordeiro. Isso é para nós o mais significativo, o mais importante. Se o nosso nome está lá, nós estaremos também. Somente os que tiverem o seu nome no livro da vida se farão presentes. E aí o grande desafio para mim e para você. Quem você quer salvar? Quem você quer ser um instrumento da paz de Deus para a salvação? Quem ainda na sua casa não foi salvo? Quem são os seus amigos que ainda não se converteram? Nós precisamos falar do amor de Deus para essas pessoas, porque pode ser que o nome delas esteja no livro da vida do Cordeiro.
Mas é no tempo e no espaço, através da pregação do Evangelho, que as pessoas vão se converter. Então, se não houver quem fale, se não houver quem comunique, se nós não tomarmos uma postura, as pessoas não vão se converter. Para mim, uma das coisas mais frustrantes, eu joguei futebol, né? Seria o fato de alguém que jogou futebol comigo se converter e eu não ter falado para aquela pessoa do amor de Cristo, e alguém de fora falou, alguém de fora do grupo falou, e essa pessoa se converteu. E eu falo, gente, eu nunca falei de Cristo para essa pessoa. Era minha responsabilidade. E é isso que a gente precisa pensar. Fala, Paulinho. Falou antes sobre as nações, que não haveria, a luz viria de Deus, né? E que você falou que alguns pensam que viria de Deus, outros, né, não, que poderia ter a luz do natural, dos astros. Sim. Esse versículo 24, será que não responde isso? As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Aí o que acontece? Significa dizer, né, nesse sentido, condução, entendeu? Direção, iluminação, ou seja, o poder de Deus sobre as nações as conduzirá, entendeu? Então, o poder de Deus, a iluminação, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Salmo 19, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse verso não iria responder, tanto que a celeuma é grande. A dúvida em relação a isso, ela é grande entre pessoas muito preparadas, e elas vão perdurar, porque nós não temos como adotar uma ideia concreta, porque tudo é futuro, não há uma clareza absoluta para que a gente interprete com segurança de uma maneira ou de outra. Então, há liberdade para cada um pensar de uma forma diferente, entendeu? Isso é muito importante e difícil para o crente. Por quê? O crente está acostumado muito assim, é assim, ponto final. Então, quando se abre um leque de opções, ele lidar com isso, escolher a maneira como acreditar, mas o importante é dizer que isso não é fundamental para a nossa compreensão do tema. O importante dizer aqui é que nós estaremos guardados, conduzidos, iluminados, protegidos. O mal não mais nos afetará, nós não teremos medo, entendeu? Nós estaremos em paz, em segurança, vivendo delícias que nós não conseguimos traduzir em palavras, a dimensão da felicidade que nos espera, que nos aguarda. Fala, Wellington. Eu penso assim, se eu penso na plenitude divina de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, e se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, sim, então a sua glória plena iluminará todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma visão lógica, sim, pelo menos que eu penso, sim, né, que poderá acontecer. É lógico que as discussões existem, mas se você pensar logicamente, na plenitude de Deus, no poder... Sim, há poder para isso, claro. Mas o interessante é o seguinte, o interessante, eu concordo plenamente contigo, né? Mas o que é curioso é o seguinte, é a gente pensar por que não ser mais necessário, ou por que não ter o que colide os astros com esse fato de Deus ser tão esplêndido, maravilhoso, reluzente, glorioso, né? O que isso afetaria a glória de Deus, o poder de Deus, entendeu? Essa que é a questão. Então há uma liberdade de cada um escolher aquilo que pensa. Agora, eu acho que você tem razão, e talvez esse seja uma ideia muito coerente até, né? Mas aí eles se dividem, e é só gente boa, entendeu? Se fosse um teólogo fraco, alguém meio herético, você diria assim, está errado. Não, mas é porque de fato não dá para fechar o assunto, então há uma liberdade de se pensar diferente. Se a glória de Deus ela é tremenda, maior,
Deus também tem poder para, como ele criou os astros também, então não colidia com a glória, com o poder. Exato, essa é outra forma de pensar, exatamente. É uma outra maneira de pensar, exatamente. E que também há coerência, né? Que também há coerência. Bom, então, vamos lá. Bom, versículo, agora é o capítulo 22, versículo 1. Quem pode ler para nós aí? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, olha que coisa linda, né? Primeira coisa que a gente poderia dizer aí, árvore da vida simboliza o quê? A própria vida eterna. E aí William Hendrickson, ele fala que a árvore da vida, a melhor ideia seria madeira da vida. Claro que a gente sabe que a madeira procede da árvore, né? Mas ele fala que é madeira da vida. Por que madeira da vida? Porque quem foi morto no madeiro? O Senhor Jesus Cristo. Então é essa vida que procede da obra que Cristo realizou. Por isso a árvore da vida estará lá, entendeu? A árvore da vida apontando para essa realidade. E outro ponto importante no mesmo versículo, a gente vê que procede de onde isso? Do trono de Deus e do Cordeiro, né? O que significa dizer? Que a salvação, ela procede certeiramente por iniciativa, pelo desejo, pela vontade de Deus. A salvação nunca será uma cogitação meramente humana. A salvação nunca será fruto da minha obra, do meu trabalho, da minha conquista, porque eu sou maravilhoso, porque eu não peco, porque eu não erro. E aí teve um rapaz que eu não aguento. Gente, não é que a gente queira ser melhor, não, pelo amor de Deus, longe de mim isso. Mas as ideias que estão por aí, no arraial neopentecostal, é uma doideira. Um disse que os crentes depois de Cristo não pecam. Já é um absurdo, né? O outro, sabe o que o outro disse para mim? Disse que teve um tempo que ele passou 24 horas sem pecar. E aí eu falei, gente, será que alguém consegue ficar 24 horas sem pecar? Entendeu? Aí eu falei assim, gente, que cada ideia. Nem dormindo, né? Aí você vê, olha, cada ideia, cada pensamento, cada esquisitice que está em nossos dias, e a gente não pode de maneira alguma aceitar essas heresias, essas bobagens que falam por aí. Mas o texto nos aponta... Incrível. Eu só vou até o versículo 5, tá? Porque vai encerrar essa parte, essa sessão, para depois a gente continuar na semana que vem no restante. Bom, e aí a salvação procede de Deus. A gente vê que salvação não é por mérito, é por graça de Deus. Nós vemos ainda que a glória de Deus estava presente neste lugar, né, no novo céu, na nova terra, que tudo visa a glorificação do nome de Deus. Na sequência, irmã. No meio da sua praça, de uma a outra, mais do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando ao seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Sim, então olha só, algumas coisas importantes a gente dizer também. Nesse lugar não vai penetrar mais o pecado, nada que venha macular, que venha atrapalhar, prejudicar a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus não poderá jamais ser interrompida nesse tempo, tá? Nem o pecado poderá entrar, né? Hoje a gente sabe, quando a gente peca, né, o Espírito Santo se entristece, tem alguns que se afastam da igreja, se afastam de Deus, enfim, muita coisa acontece. Mas nesse tempo isso não poderá mais acontecer. O pecado não penetrará ali, não terá o poder de macular a nossa comunhão com Deus. Bom, você viu que a cidade também é cheia de parques, com a árvore da vida, né? E uma coisa interessante da gente dizer também, e o texto fala também de folhas, de frutos, né? Que dão constantemente, né? Todo mês a gente vê isso também. O que isso simboliza, né? Então, William Hendrickson fala o seguinte: simbolizam o caráter superabundante
da salvação de Deus e da nossa comunhão íntima com Ele. Olha que coisa extraordinária, né? E quando fala em cidade, o texto está falando de quê? De uma multidão de pessoas. O que significa dizer que não serão poucas pessoas que estarão lá. A ideia é de que haverá muita gente, né? Então, isso é importante que se diga. Outra coisa importante, também fala de jardim, não fala de jardim? Então, o que acontece? O jardim simboliza o quê? O que você acha? Um jardim, imagine uma plantação. Um jardim, uma plantação, o que isso simboliza? Vida, beleza, suprimento. Eu tenho um amigo que ele mora mais distante, deve estar até aqui hoje à noite com a gente, o Carlito. Ele vem ao culto hoje. Ele falou, poxa, eu queria ir de manhã, mas de manhã não vai dar para eu ir de manhã e à noite, mas de noite eu vou. E aí o Carlito mora mais distante, e ele mora num bairro, né, chamado Guaxindiba, um lugar assim bem distante daqui, né? Eu já estive lá. E ele falou que lá naturalmente nasce diversas plantas, hortaliças, e ele conhece bem isso, e ele produz remédios com essas plantas. Ele vai me falando, sabe lá, o que ele faz, boldo, e ele vai falando o nome das plantas. E elas nascem até espontaneamente nas proximidades da sua casa. Então, esse texto mostra para nós também suprimento em abundância. Que coisa maravilhosa, Deus vai suprir tudo aquilo que nós precisarmos naquele período, né? Então haverá suprimento de tudo. Vamos ver ainda, na sequência, o próximo versículo. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Então, olha só, o serviço não vai cessar, não será uma vida ociosa. Haverá serviço, os servos de Deus trabalharão. Isso rompe aquela ideia que eu chamaria de neognóstica, dualista, que você está acostumado a ouvir, né? De que nós ficaríamos no céu como? No novo céu, nova terra como? Batendo as asas, dando glória, 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 vestido de branco a eternidade inteira, sem fazer mais nada. Não vai ser assim. Haverá serviço. Haverá obra, haverá vida, haverá prazer, haverá alegria. Porque imagine você, se fosse assim, seria um troço monótono. E Deus não é monótono. Deus é criativo, Deus é abundante. E é isso que o texto quer mostrar. Eu estava falando aí, eu fiquei pensando, né? Vai ser resgatado o propósito inicial de Deus na criação da terra, quando Adão estava no paraíso, né? Sim. Nós vamos voltar da onde aquilo parou, né? Quer dizer, sim. E ainda vai ser algo mais abundante, será algo completo, será algo maior do que era, entendeu? Tem um autor, inclusive, que ele explica, hoje o paraíso está nos céus, quando ele voltar vai vir para a terra, entendeu? E vai ser um tempo completamente diferente. Outra coisa interessante de frisar é que nesse período não haverá mais separação entre céu e terra, porque o próprio Deus estará aqui conosco. Então não haverá mais essa separação, isso não acontecerá. Bom, mais uma vez, irmã. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Certo. Então, comunhão com Deus, propriedade de Deus, ou seja, o nome gravado na mente, na fronte, significa dizer que há um pertencimento. Né? Nós pertencemos a Ele e continuaremos a pertencer ao Senhor. Nós somos de Deus. Isso é muito importante porque apontava para a igreja do primeiro século, como para hoje também, que Deus guarda, apesar de tudo que vivemos, Deus guarda e Deus protege os seus. Deus tem o seu povo e Ele cuida de uma maneira extremamente abundante. Bom, para a gente finalizar por causa do horário também, esse é o versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisará eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos.
Amém? Então, imagine você, olha que coisa maravilhosa, né? Ele enfatiza mais uma vez a questão da iluminação, né? Falando sobre isso, mas o que ele quer retratar aí é que a nossa vida, ela não terá fim. A nossa alegria, o nosso prazer não terá fim. Se hoje nós sofremos, se no primeiro século a igreja sofria, e sofria mesmo, com martírio, com dor, com morte, por conta da fé, quando chegar esse tempo, nós não morreremos jamais, viveremos eternamente com Ele, totalmente guardados. E é importante frisar que aquele que foi um símbolo de perdição, né? Aquele que era maldito, né? A cruz tinha essa simbologia, maldito aquele que for pendurado em madeiro. Esse símbolo negativo se tornou o nosso grande símbolo de redenção, né? Então a árvore da vida estará lá. Nós temos essa salvação tão maravilhosa e não é por mérito, é pela obra de Jesus Cristo. E a segurança que nós temos também, que nesse mundo recriado, belo, maravilhoso, sublime, nós estaremos com Ele para sempre. Porque hoje, irmãos, por mais que você tenha alegria, por mais que a sua vida esteja maravilhosa, em todos os sentidos que você possa imaginar, sempre existe alguém sofrendo ao nosso lado. Sempre tem alguém padecendo, sempre tem lágrimas sendo vertidas. Mas quando chegar esse tempo, isso não vai acontecer mais. Porque por mais que a gente esteja alegre, tem dias que já aconteceu comigo, um dia de muita alegria, na parte da noite nós teremos um culto de agradecimento a Deus pela vida da minha filha, completou, né, 15 anos, né? Já vai para 16. Então tinha 15 anos, ela ia completar 15 anos. E durante a tarde eu fui oficiar um sepultamento. No mesmo dia, uma experiência triste, uma senhora que eu conhecia, que me viu garoto, e eu fui oficiar o sepultamento dela. Fiquei triste porque o filho dela, que regula a minha idade, meu colega de infância, meu amigo, talvez até venha hoje aqui, sempre vem, ele estava triste por conta da sua mãe ter falecido. Então, por mais que eu tivesse naquele dia um momento de alegria, porque minha filha iria completar 15 anos, ia ter um culto lindo aqui na igreja, ao mesmo tempo, eu estava com esse sentimento de tristeza por conta da mãe do meu amigo, né? Então, essas coisas acontecem conosco na vida presente, mas quando chegar na vida futura, um novo céu, uma nova terra, isso não existirá mais. Nós viveremos com Ele, com Deus e com o Cordeiro para todo sempre, em delícias abundantes e maravilhosas, prazeres que são muito especiais. Teve um autor, inclusive, eu vou encerrar aqui com algo meio forte, me perdoem, a gente está na igreja, a gente pode falar de coisas assim, porque inclusive está em livros de teologia. Teve um autor que escreveu que aquilo que mais se assemelha à nossa comunhão com Deus para sempre, eterna para sempre, o prazer desse encontro final com Ele, só se assemelha de maneira muito, 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 muito distante a um momento de prazer e alegria entre um marido e uma mulher, dentro dos laços matrimoniais, na sua comunhão, na sua intimidade sexual. O prazer e o gozo, embora incomparáveis, a imagem que esse autor traduz, que poderia mais se assemelhar, seria essa, porque será um momento de intenso prazer, de gozo e de felicidade. Amém?